Jesus? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia em mãos, em nome de Jesus. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nessa hora. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho que escreveu Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. A partir do primeiro versículo em diante, nós estaremos meditando aqui nessa passagem. Tem aqui uma mensagem muito bonita para nós, tá? E eu quero compartilhar essa passagem, essa mensagem com você. Glórias a Deus. Isso, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Glórias a Deus. Amém, queridos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Versículo 6 diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Amém, queridos? Não fecha não, deixa aí que nós estaremos trazendo uma mensagem textual. O tema da mensagem hoje é a dureza de coração que produz cegueira. Repita comigo. A dureza de coração que produz cegueira. Certo. Nós vamos aprender com esse texto que quando uma pessoa tem o coração duro, essa pessoa fica cega. E quando a pessoa está cega, não sabe discernir o que é dia e o que é noite, o que é bom e o que é ruim. Não é verdade? Quando uma pessoa está em cegueira, e a cegueira que eu me refiro não é uma cegueira biológica, uma cegueira da vista humana, mas a cegueira espiritual, que é o que produz a dureza de coração, não se consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Porque a cegueira, que é produzida pela dureza do coração, está sempre olhando para o foco imaginário da pessoa. Entende que nós temos uma mente? Se nós temos uma mente, essa mente ela trabalha, sim ou não? Sim. Quem é que pensa de vez em quando? Eu penso de vez em quando, eu penso. Quem é que imagina as coisas de vez em quando? É porque na maioria do tempo a gente está olhando televisão, queridos, e a gente não está imaginando nada. A gente está absorvendo informações que os outros estão transmitindo. Não é? A maioria do tempo a gente está olhando o zap. Então a gente está lendo aquilo que os outros estão escrevendo, não é? Ou ouvindo aquilo que as pessoas estão gravando. Eu estou falando, perguntando para você se você tem algum tempo seu, do dia, que você para e fica lá. E a mente viaja. Porque vale a pena a gente parar um tempo, queridos, nessa correria de vida que a gente tem, para a gente poder parar para... Eu estou chegando à conclusão que esse negócio de distrair a mente não é muito bom. Porque as pessoas estão distraindo a mente com coisas destrutivas. Para analisar.
um filme de combate, um joguinho de guerrilha. Não é uma coisa destrutiva. Porque está sendo lançado informações na mente de como se reagir, não é? De como se reagir destrutivamente. Não é desse jeito. Eu já tive o desprazer de estar na casa de um irmão, isso tem muitos anos, isso só acontece lá no Rio de Janeiro, aqui não acontece as coisas. E lá na casa do irmãozinho, estava na hora da novela, a irmãzinha, a esposa do irmão, no qual eu estava visitando, ela é dirigente de círculo de oração. Mas ela estava assistindo a novela, dizendo assim, é mesmo, essa mulher tem que colocar mesmo, ó, tem que arrebentar com essa outra aí, que essa outra é ruim pra ela. Ela tem que quebrar ela mesmo, partir ela no meio. Aí eu falei, mas isso aí não é a irmã, não vou dizer o nome, né? Mas é a irmã Maria. Eu falei Maria, mas esse não é o nome dela não, tá? Porque é o nome mais comum, né? Mas essa não é a irmã Maria que está lá no ciclo de oração. Queima, demônio! Sai, demônio! Tu não tem poder, demônio! E agora está dizendo que ela tem que cortar a outra, arrancar a orelha, cortar um pedaço. Vocês estão entendendo a informação que a gente recebe? São informações, às vezes, que colocam a gente mal lençol. A pergunta é, aonde é que nós estamos condicionando a nossa mente? No jogo de dominó? Num filme de guerra? Aonde nós estamos condicionando a nossa mente? Nós estamos adequando a nossa mente para que tipo de terreno? Para um terreno de guerras espirituais? Ou condicionando a nossa mente para sermos debilitados e o inimigo fazer as graças que quer fazer? Porque o que produz dureza no coração, antes de qualquer coisa, é falta de conhecimento da palavra e falta de intimidade com Deus. Aonde nós estamos aplicando a nossa mente? Aonde nós estamos investindo a nossa mente? Para alguma coisa que é para crescimento próprio e crescimento dos que estão ao nosso redor? Ou nós estamos condicionando a nossa mente com o subterfúgio de dizer, estou distraindo a minha mente? Olha, nós não podemos viver uma vida de distração. Porque quando a gente se distrai, aí é que o diabo... Quem está entendendo a palavra? Amém. Então eu tenho cá minhas dúvidas se vale a pena esse negócio assim, eu preciso distrair a minha mente. E é na distração. Um soldado em guerra, o apóstolo Paulo menciona sobre isso, que o soldado, não é, que foi alistado para a guerra, ele não pode militar com distração. Imagina, a gente está no fronte de batalha esperando o inimigo. Quem já ouviu falar na trincheira? Trincheira é aqueles buracos que eles cavam, o povo dos soldados fica dentro, fica só com o rifle do lado de fora, não é? Para alvejar o inimigo quando ele está vindo. A gente está falando de uma guerra espiritual, mas nós precisamos usar a guerra física para compreendermos o nosso comportamento de soldado. Nós somos soldados, chamados por Deus para uma batalha. Aí vê se tem cabimento. Estou eu aqui e está o Marcelão aqui do lado. O Marcelão é mais fácil ou mais difícil de ser acertado? Mais fácil. Ele é maiozão, né? Certo? Aí eu vou dizer para ele, se abaixa aí, irmão. Se abaixa. Fica abaixadinho. Certo? Aí eu falei, bem, Marcelão, o que você vai preparar lá para a gente almoçar amanhã? É assim que a gente está no fronte de batalha? Não. Como é que nós temos que estar no fronte de batalha, queridos? Atentos. Atentos. Com as antenas ligadas. Para perceber a vinda do inimigo. E se a gente está distraído, o que vai acontecer? Quem está entendendo a moral da história? Por isso que Jesus falou que primeiro a gente vigia. Tem muito crente orando e não vigiando nada. Você está entendendo aí um princípio importante? É orar, mas primeiro vigiar. Eu devo me comportar assim? Aí vai, ó. Como é que a pessoa vai responder com a mente distraída? Tem como dar uma resposta para uma pergunta dessa com a mente distraída? Tem que parar para filosofar. Tem que parar para
analisar. E como é que nós estamos nos comportando hoje? Qualquer coisa tira a atenção do crente hoje. Quem é o crente que está orando na hora do jogo do Brasil? Ai. Não, vamos esquecer isso aí, vamos deixar de lado. Porque na hora do jogo do Brasil, eu estou com a Bíblia na mão, aí eu ouço, pô. Aí eu falo, o Brasil fez um gol. Então eu me distraio. Mas como não se distrai também, né? Mas rapidinho eu volto. Até o próximo. Pô. Opa, 2-0. Queridos, nós somos seres humanos normais. E como seres humanos normais, nós falhamos, nós erramos. Mas está aí uma coisa que nós precisamos fazer, e precisamos fazer urgente. Urgente, queridos. É parar para pensar. Porque a gente está pensando pouco. Tá? É interessante que acontece assim algumas vezes, aqui mesmo na igreja, como algumas pessoas são membros, que hoje está recebendo um chamado de atenção. No outro dia está fazendo a mesma coisa. E tem gente que chega para mim, nossa pastor, o senhor chamou a atenção e fez de novo. Porque provavelmente a pessoa está no mundo da lua. Eu conheci o da lua numa novela dessa que eu assisti. Porque as pessoas não estão, parece que não estão na sua consciência. A gente está vivendo uma época assim de tanta, desculpa a expressão, de tanta demência, que as pessoas não estão considerando perigo. Vocês sabiam que as pessoas não estão considerando perigo? Porque nós estamos vigiando, queridos. Nesse exato momento está sendo travada uma guerra espiritual, vocês sabiam disso? Aí a pessoa não está percebendo, está desatenta. E aí o que acontece? O inimigo dá uma rasteira. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Cada vez que nós nos reunimos aqui, existe uma guerra. Você está pensando que as trevas estão satisfeitas de vocês estarem aí? Da gente estar aqui? Existe uma guerra muito grande. E aí sabe o que acontece? Somos nós, por não vigiarmos, que abrimos brecha para o diabo. E é exatamente nessas brechas que nós abrimos, é onde o diabo está querendo montar a sua oficina. Porque o diabo quer montar a sua oficina, vocês sabiam disso? O diabo quer montar a sua oficina. Porque a nossa guerra é espiritual. Tudo isso que eu estou falando aqui é para você entender sobre dureza de coração. Uma pessoa se apresenta com dureza de coração porque não entende a seriedade que é a guerra espiritual. É muito sério. E sabe o que o diabo está querendo fazer? Tirar a sua vida. Está pensando que o diabo está brincando com isso? Há quanto tempo o diabo é diabo? Há 45 anos? O Raul Seixas já diria, eu nasci há 10 mil anos atrás. Que essa é uma apologia a Satanás, se você não sabe. Quanto tempo ele tem de experiência, queridos? Você acha que o teu gogó é melhor do que o gogó de Satanás? O teu, como é que chama? Aplica, né? Que a nossa conversinha de homens é uma conversinha melhor do que a conversinha de Satanás? Ele é experiente, forjado em batalha. E quer saber? Já conseguiu tirar a vida de muita gente. E às vezes a gente se acha super-homem. Nessa da gente se achar super-homem, é que gera a dureza de coração, e essa dureza de coração faz a gente ficar cego por que a gente está fazendo, por que a gente está falando. Não sei se você está entendendo. Nós precisamos parar um pouquinho para analisar esse texto. Tá?
partir dessa introdução, você vai enxergar esse texto aqui de uma forma diferente. Por quê? Porque o texto começa dizendo assim, ó. De novo entrou Jesus na sinagoga. E eu paro aqui para te explicar isso aqui. Jesus já havia entrado na sinagoga outras vezes. E o que é a sinagoga? A sinagoga, queridos, tá? E o que é a sinagoga, queridos? A sinagoga era a igreja dos judeus. Tá? A sinagoga era a igreja judaica. Não com esse formato que tem hoje, mas era a igreja judaica. Jesus vai à sinagoga, tá? E a sinagoga basicamente era a igreja dos fariseus, uma das seitas judaicas, judaizantes. Tá? Jesus vai à sinagoga, por quê? Porque na sinagoga era um lugar de se estudar a palavra. Era um lugar de se ler o texto bíblico e ali as pessoas trocarem ideias, trocarem opiniões em relação à palavra. E isso é muito bom, sim ou não? É assim que a gente cresce. A sinagoga era um lugar de se estudar a Bíblia. Só que Jesus, ele vai à sinagoga mais uma vez e o texto diz assim: e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Tá? Jesus vai à sinagoga, ali estão todos os fariseus daquela sinagoga, os líderes da sinagoga. Jesus chega ali naquele lugar e, por incrível que pareça, Jesus entra na sinagoga, estão todos os fariseus ali na sinagoga para estudar a palavra. Só que Jesus, quando chega lá, ele tem uma surpresa. Está na sinagoga um homem que tem uma das suas mãos ressequidas. O que é a mão ressequida? É uma mão seca, tá? Ela reduz de tamanho, ela se contrai. Por quê? Porque não há irrigação do sangue, tá? E fica uma mão inutilizada. Quem está entendendo o que é uma mão ressequida? A mão fica inutilizada. Quem já viu alguém assim? Existem muitas pessoas que têm esse problema. Às vezes nos pés, às vezes o braço inteiro, tá? E eu quero analisar com você como é a vida de uma pessoa que tem uma dessas mãos ressequidas. Não sei se você já viu pessoas bonitas, estou falando tanto de homem como mulher, tá? Eu já vi homens bonitos, mulheres bonitas, mas que tinham alguma deformidade no corpo, e essa pessoa anda de cabeça baixa. É uma pessoa linda, mas por causa da deformidade, a autoestima é baixa. Quem já viu desse tipo de coisa? Acontece muito isso. E se coloca no lugar desse homem com a mão ressequida, autoestima baixa, sem poder desenvolver um trabalho, porque na época todos os trabalhos, de uma forma geral, principalmente os judeus que eram escravos dos romanos, eram manuais. Como é que o sujeito vai pegar uma enxada para limpar um campo com uma das mãos sem funcionar? Quem está entendendo a depressão, a tristeza, uma vida de flagelo, queridos? Esse homem era um homem profundamente triste. Profundamente triste, queridos. Mas esse homem estava onde? Ele acreditava na palavra? Por que ele iria para outro lugar se não acreditasse ou não? Então, se ele foi à sinagoga, é porque ele acreditava na palavra. E a palavra tem poder? Diga assim, a palavra tem poder. Entende, queridos, que não é a minha nem a tua palavra, é a palavra do Senhor. Jesus chega mais uma vez na sinagoga, encontra ali um homem com esse problema em uma das suas mãos, com a autoestima lá no chão, debilitado, amargurado, triste, tá? Mas o texto continua dizendo assim, a partir do versículo 2. E estavam quem? Os fariseus, tá? E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Olha o que diz aqui para mim. Presta atenção. Imagina a cena. Eles estavam reunidos num sábado para estudar a palavra. Tinha uma pessoa debilitada fisicamente ali no meio, com a autoestima lá embaixo. Precisava de carinho, sim ou não? Sim. Precisava de compreensão? Sim. Precisava de um abraço? Sim. Precisava de um beijo? Sim. Precisava de amor. Ele precisava de que alguém o amasse. Glória a Deus que Jesus estava ali. Mas como é que estava o coração dos crentes? O coração dos crentes estava olhando para aquele homem que precisava de socorro. Olha, o texto diz assim claramente no versículo de número 3. E estavam
uma pessoa que precisava de ajuda? Eles estavam olhando para Jesus, esperando ver se Jesus ia curá-lo, se Jesus ia fazer um bem, se Jesus ia amar aquele homem, se Jesus ia ter misericórdia dele, se Jesus ia transformar a vida daquele homem. E aquela gente estava com atenção em Jesus e não naquele homem. Porque se Jesus fizesse isso, liberasse amor, Jesus seria acusado de um crime. Porque na lei judaica não se poderia fazer nada no sábado. Quem está entendendo o terror do negócio? Eu quero chamar você para se aprofundar um pouquinho mais no texto. Eu quero chamar você para se imaginar esse homem com a mão ressequida. Se fosse você, que estivesse ali, carente e precisando da misericórdia de Jesus. Eu não estive nessa circunstância, mas eu estive assim, precisando da misericórdia de Jesus. Porque eu não tinha paz, eu não tinha Deus e eu não tinha salvação. Quando eu adorava Satanás pelos ensinos da minha mãe. Eu não era só com uma mão ressequida, eu era com o meu corpo todo inutilizado. Porque eu não vivia uma vida para o bem, eu vivia uma vida para o mal. Se fosse você, lá dentro da igreja judaica, com a tua estima lá embaixo, destruído, destruída, e você chegar na igreja e encontrasse os crentes mais preocupados em destruir a moral de Jesus do que o necessitado. Como você se sentiria dentro da igreja? Você teria orgulho da igreja? Você entenderia que aquela igreja era uma igreja boa de se congregar? E se eu me aprofundar um pouquinho mais e levar você a imaginar agora, não como esse homem com a mão ressequida, mas um desses fariseus. E se a nossa igreja está se comportando desse jeitinho, nossa igreja? E se Jesus já chegou por aqui e teve alguém debilitado que a gente não abraçou, que a gente não apoiou, que a gente não ajudou, e encontrou eu e você com os olhos para longe do debilitado e em como achar uma falha em Jesus. Não sei se vocês estão compreendendo até aqui a mensagem. Mas você entende o que leva as pessoas com o coração duro a fazer? Uma pessoa com o coração duro fica cega. O texto continua, queridos. Versículo 3 nos revela assim: e disse Jesus. Então quem começou a falar, queridos? E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Sabe o que Jesus falou? Eu não quero ser o centro das atenções. Eu quero que você seja o centro das atenções. Jesus está querendo dizer para aquela turma de fariseus: tirem os olhos de mim, como me achar pecado, falem em mim, e olhem para esse necessitado, que é ele que precisa de atenção. Vocês estão entendendo o comportamento de Jesus? Tem esse necessitado aqui que precisa de socorro. É para eles que vocês têm que olhar quando Jesus chama ele para o centro. E as sinagogas naquela época era de comum serem como como é que chama? Tem um estádio, né, onde joga futebol. Aquele menorzinho onde tem jogos de quadra, como é que chama? Ginásio. Pronto. As sinagogas eram como ginásios. As pessoas se sentavam em redor. Tá? Normalmente em escadas, e embaixo, no centro, onde ficava a pessoa que iria dar o estudo, queria exercer lá a homilética. Tá? Então o que acontece é que Jesus chama aquele homem com a mão ressequida, que precisa de atenção e ninguém está dando para ele, chama para ele ficar bem no meio. Imagina a cena daquela turma toda, muita gente, queridos. As sinagogas elas viviam cheias, viu?
Não era pouca gente, não. E Jesus chama aquele homem para o meio, o versículo 4 diz assim: então lhe perguntou, agora Jesus olha para todo mundo que está em volta e pergunta assim: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ele diz: salvar a vida ou tirá-la? O que diz aí? Mas eles ficaram em silêncio. Vão responder o quê? Porque na mente dos fariseus, no sábado, não é para fazer nem o bem e nem o mal. Não é para fazer nada. Quem está entendendo a mentalidade deles? Ora, qual é o tempo da gente fazer o bem? É todo o tempo. Sim ou não? Sim. Qual é o tempo da gente praticar a bondade? É toda hora, o tempo todo. Deus nos chamou para sermos bons. Só um momento. Deus nos chamou para sermos bons integralmente durante a nossa vida aqui na terra. Deus nos chamou para sermos bons. E a gente não vai ser bom porque a gente é bom, não. A gente vai ser bom porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém. E Ele nos incentiva e nos encoraja a ser bom. Agora, em alguns momentos a gente vai ser mal. E quando a gente for mal, a gente pede perdão, rever conceito e passa de novo a ser bem. Não é? Fazer o bem, ser bom de novo. Mas até no sábado é para se fazer o bem. Até no sábado é para ser bom. Mas aquela gente entendia que não era para fazer nada no dia de sábado. E nem ter misericórdia de alguém que está precisando. No versículo 5, Jesus diz assim, ó, o texto diz assim, ó, olhando-os, Jesus olhando para os fariseus, olhando-os ao redor, indignado. Então Jesus estava com raiva. Sim ou não? Sim. Então se Jesus fica com raiva, eu também posso. Sim ou não? Se Jesus pode ficar bravo, eu também posso. Jesus gritou? Sim ou não? Sim. Quando ele entrou lá no templo, lá estava cheio de vendedores lá, o que ele fez? Expulsou. Mas ele expulsou dizendo, por gentileza, quero sair, um de cada vez, por favor, se retirem. Se Jesus gritou, eu também posso gritar. O texto diz aqui, queridos, que olhando-os ao redor, indignado. E uma pessoa que está indignada não está só com raivinha, não. Uma pessoa que está indignada está bem brava. Uma pessoa que está indignada está cuspindo marimbondo. Uma pessoa que está indignada está saindo fumaça da orelha, dos ouvidos. Sim ou não? Uma pessoa que está indignada está com vontade de cuspir marimbondo. Sim ou não? Sim. Porque é isso que eu entendo de uma pessoa indignada. Tá? Jesus estava indignado e condoído. Por que ele estava indignado e condoído? Porque condoído ele tinha compaixão daquela gente. Jesus estava bravo com aquela gente, mas ao mesmo tempo, meu Deus, como é que esse povo é capaz de fazer um negócio deles? Vocês estão entendendo? Que Jesus está revoltado, mas ao mesmo tempo está dizendo assim, pai, tenha misericórdia dessa gente aí que não sabe o que faz. A mistura de sentimentos de Jesus ali na hora. Jesus não sabe se ele dá uma tapada na beiça do sujeito, ou se ele agarra e dá um beijo, dá um abraço. Jesus está. Porque pelo texto eu vejo aqui o conflito de sentimentos de Jesus. Porque Jesus veio a essa terra, preste atenção no que eu vou dizer. O texto que o apóstolo Paulo nos ensina é que ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Sabe o que é usurpação? Sabe o que é usurpar? É aquilo que o ser humano gosta muito de fazer. O sujeito tem um cargo lá na empresa, eu sou o gerente geral do sistema de organização, do departamento de desenvolvimento e de estratégia e de planejamento das ordens do sistema operacional da empresa média do Brasil. Entende que aquilo o cara fala, eu sou o gerente. Isso é usurpação, é o cara exercer e se achar o cara. Ele e o Roberto Carlos, os dois. O cara. E quando ele diz que ele é o cara, ele diz o cara? Isso é usurpação. É a pessoa ser e se ver maior do que todo mundo.
Você está entendendo o que é usurpação? O apóstolo Paulo diz que Cristo não teve como usurpação no coração ser igual a Deus. Ele se humilhou, e se humilhou como servo, e veio em carne para obedecer o Pai. Aleluia. E ele nunca se engrandeceu por ser Deus. Ele sempre falou, no reino de meu Pai. Por que me chama bom? Alguém chegou para ele, para massagear o ego dele, para puxar o saco dele. Ô bom mestre, bom eu? Ninguém é bom senão o Pai que está no céu. Jesus o tempo todo mostrando o reino dos céus, mostrando Deus, mostrando, eu estou aqui para obedecer e para ensinar vocês como se deve obedecer. Glória a Deus. Cristo não teve por usurpação. Entende que Cristo está ali no meio daquela gente. Ele só fazia assim, ó. Estalava o dedo dos anjos, viria e destruía todo mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabem por que Satanás lá na tentação do deserto falou assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É porque Satanás sabia que era só estalar o dedo. As pedras se transformariam em pão. Mas por que Deus não transformou, Jesus não transformou a pedra em pão? Só esse primeiro para não fazer o gosto do diabo. E Jesus o tempo todo estava ali para dizer, eu não vou fazer a tua vontade, Satanás, eu não vou fazer a tua vontade, capiroto, eu não vou fazer a tua vontade, eu de fruto sem vergonha. Porque Jesus está nos ensinando que nós não podemos fazer a vontade de Satanás. Nós temos que lutar. Lutar, 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 queridos. E quando a gente luta o tempo todo. A gente luta na família, não é? É em família que a gente luta. A gente luta no trabalho, a gente luta na rua, a gente luta em casa. É luta o tempo todo, queridos. Luta o tempo todo. Estou falando besteira? Não. É o tempo todo luta. O tempo todo tem luta. E Jesus está ali, ó, humildemente, querendo ensinar aquela turma de crentes sabichão, que não era daquele jeito. Que eles precisavam olhar para os necessitados. E o texto diz assim, ó, olhando ao redor, indignado e conduído, com a dureza do seu coração, está falando daquele povo que está lá. Jesus agora diz ao homem, estende a mão. Não é isso? Estendendo-a, a mão lhe foi restaurada. Voltou ao... Imagina aquela cena, irmão. A mão lá toda... E ele diz, estende a mão. E ele não conseguiu estender, mas a mão começou a se estender e começou a ficar direita. Pensa na cena. Eu queria ter visto isso. Eu queria ter tido o privilégio. Eu queria até ser um desses fariseus lá e ver esse negócio acontecer e aceitar Jesus ali na hora. Porque pensa na cena. E agora o texto diz assim, olha. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Mas olha o que o texto do versículo 6 diz, queridos. Retirando-se os fariseus, olha, acabou o culto. Quando a mão do sujeito se esticou num dia de sábado, por ordem de Jesus, o culto acabou. E o texto diz, retirando-se os fariseus, conspiravam, é isso? Com os herodianos, com aqueles que eram soldados de Herodes, tá? Contra ele, contra Jesus, e em como lhe tirariam a vida. A dureza de coração produz cegueira. Olha só, queridos. Meditando nesse texto, eu cheguei a 3 conclusões interessantes. A primeira delas, que a dureza de coração impede, tá, das pessoas reconhecer os esforços de Deus para que o bem seja feito. Poxa, era o motivo daquela igreja pular no poder de Deus ali, quando aquela mão se estendeu assim, não? Mas a dureza do coração daquela gente não enxergava o milagre que estava acontecendo ao seu redor. Porque aquelas pessoas eram egocêntricas. O seu olhar estava para assim, para dentro. E não estavam conseguindo enxergar a grandeza da obra de Deus.
acontecendo ao nosso redor, ao redor deles. Porque pensa, uma pessoa que está olhando para baixo vai enxergar o milagre que está acontecendo com o irmão que está do lado? Nunca. Nunca. Uma pessoa que está presa no seu mundo vai enxergar o operar de Deus ao seu redor? Uma pessoa que está distraindo a sua mente vai ver o agir de Deus. 2. A dureza do coração impede das pessoas verem a verdade, mesmo que elas sejam óbvias e claras. Era óbvio que Jesus não era qualquer um, sim ou não? Alguém mandou que aquela mão se estendesse antes de Jesus? Mas Jesus teve a autoridade para dizer para aquela mão: estenda-se e volte ao normal. Era óbvio que Jesus era o Filho de Deus. E aquela gente não enxergava por causa da dureza do coração. Quem está entendendo? Em terceiro lugar, por causa da dureza do coração, o que acontece? Pessoas não conseguem se alegrar com o milagre. Houve um milagre aí naquela igreja, sim ou não? E como é que aquelas pessoas saíram de lá? Elas saíram felizes com o milagre? Elas saíram satisfeitas de algo sobrenatural ter acontecido? Não, pelo contrário, elas saíram tristes e em como tramariam para matar o milagreiro. Você está entendendo isso, querido? Não sei se você está captando essa mensagem, mas veja, nós estamos vivendo uma época em que está acontecendo isso com os crentes, queridos. As pessoas estão com o coração duro que não estão conseguindo ver o que Deus está fazendo. Alguém diz que essa igreja aqui é medíocre. Vocês sabiam disso? E se está dizendo que essa igreja é medíocre, está dizendo que eu e você somos medíocres. E sabe o que é ser medíocre? Sabe o que significa a palavra medíocre? Não é tão ruim quanto parece. A palavra medíocre significa mediana. É assim, meio barro, meio tijolo, meio água, meio fogo. Eu vou dizer que aqui não é medíocre, não. Tem lá um horizonte lá, para a glória de Deus. 3 aninhos de vida. Glória a Deus. Nós fomos para a Lagoa da Melancia, fomos lá para o Marco. Não é medíocre, não. Semana que vem nós estaremos lá na Lagoa da Melancia de novo. Mês que vem nós vamos para o Marco de novo. E já tem quase um culto marcado lá para Pindoretama. Oh, glória a Deus. Nós não somos medíocres, não. Nós não somos medíocres. Nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Porque nós acreditamos no poder de Jesus Cristo que estava dentro daquela igreja e está dentro dessa igreja também. Aleluia. Mas eu quero trazer uma consideração para você meditar. Porque a palavra de Deus vem para que cada um possa fazer o seu autoanálise. Tá certo? Nós precisamos analisarmos a nós mesmos. Tá? Então, segura a mão aí. Segura a mão aí. Porque eu quero mencionar alguns exemplos aqui que veio à minha memória. Porque Jesus Cristo, presta atenção, queridos. Jesus Cristo, ele teve um amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? É amar e estar disposto a perecer por aquela pessoa que se ama. E quando eu falo amor, a gente pensa logo de amor conjugal, né? De homem para mulher. Não, existe amor sacrificial que é muito maior do que simplesmente o amor eros, o amor erótico. Existe o amor sacrificial de Jesus, que ele é capaz de dar a sua vida por um leproso, por um bandido, por um marginal. Isso é um amor sacrificial, é amar e se entregar por esse amor. Aleluia, Deus. E a gente precisa falar sobre isso, porque nós não conhecemos amor sacrificial no dia de hoje, não. Amor sacrificial, amor de renúncia, que eu sou capaz de deixar alguma coisa por quem eu amo, tá ruim. Estou falando besteira? Amor sacrificial, que está disposto a abandonar alguma coisa por quem se ama,
Mas eu conheço algumas pessoas na história que fizeram isso. E eu quero falar da primeira pessoa. Eu quero falar de Martinho Lutero. Ele tinha um aluno lá na faculdade de teologia chamado Ulrich. Estava Martinho Lutero e Ulrich numa carroça. E ali eles foram abordados por alguns soldados que possivelmente estavam levando ele para a execução. E na hora que aqueles soldados chegaram perto da carroça, perguntaram: quem é Martinho Lutero? E Ulrich disse: eu sou Martinho Lutero. Isso é amor sacrificial, a ponto de entregar a sua vida por alguém que se ama. Ulrich disse: eu sou Martinho Lutero. E Martinho Lutero: não faça isso. Eu não permiti, porque ele também amava Ulrich. Eu sou Lutero. Eu vou responder por aquilo que eu faço. Quem está entendendo o que é amor sacrificial? O ser humano é possível, no ser humano, haver amor sacrificial, sim. É possível nós amarmos sacrificialmente a ponto de nós nos regenerarmos, a ponto de abandonar por amor. Abandonar práticas de vida, abandonar prazeres, abandonar tudo por amor. Nós podemos fazer isso sim. E se não fazemos hoje, porque não queremos. Mas nós somos capazes de renunciar. Eu quero citar um outro exemplo. Um jovem francês chamado Benjamin Balian e uma princesa chamada Sibila. Para quem não sabe quem era a princesa Sibila, ela era a princesa do povo judeu no tempo de Saladino. Agora, nessa era, no tempo das cruzadas. Benjamin Balian era filho de um cruzado, ele era filho de um guerreiro templário. Quem eram os guerreiros templários? Eram os soldados que protegiam o templo. Benjamin Balian veio da França para Jerusalém, porque o seu pai foi se encontrar com ele. Seu pai morre e ele assume tudo que o seu pai tinha como guerreiro templário, e ele passa a ser um guerreiro templário. E ele conhece a princesa Sibila, princesa essa, que era a princesa dos judeus. Esse Benjamin Balian organiza os soldados de Israel contra a investida do árabe Saladino. Isso é história, queridos. Saladino veio para conquistar Israel. Veio para conquistar Jerusalém. Benjamin Balian entendeu que tinha alguma coisa mais valiosa do que o templo, do que Jerusalém. O povo. E ele resistiu os ataques de Saladino, até Saladino dizer assim: caramba, não consigo invadir esse lugar, e esse cara é guerreiro mesmo. E o que Benjamin Balian faz? Ele simplesmente manda um recado para o Saladino: se você deixar esse povo vivo, eu te entrego Jerusalém. E Saladino aceitou. E aquele guerreiro francês salvou a vida de milhares de pessoas. Mas tinha uma pessoa que se apaixonou por ele. Quem? A princesa Sibila dos judeus. E ao estarem se retirando de Jerusalém, com o salvo-conduto de que não aconteceria nada com a vida daquelas pessoas que estavam saindo, ele salvou o povo da morte. A princesa Sibila montada num cavalo, porque ela era princesa, tinha direito. Pergunta: o que vai ser da nossa história agora? E sabe o que Benjamin Balian fala para essa moça, para essa princesa? Se você descer do cavalo, nós teremos uma história juntos. Sabe o que esse rapaz pediu para essa princesa? Renuncie à sua posição de princesa e tu terás uma história comigo. Vocês sabem o que essa moça fez? Ela desceu do cavalo. Ela renunciou. Renunciou. Ela diz: eu não quero mais ser princesa. Vou viver como uma camponesa. Isso é um amor sacrificial, sim, não, queridos?
histórico. Assistam o filme As Cruzadas, que vocês vão saber. Um amor sacrificial. Aí você fala assim, mas isso tem muito, né? Esse amor assim, de renúncia entre casais. Então por que eu não vou falar sobre os Marines? Os Marines são as forças especiais dos Estados Unidos. Em determinado momento, uma repórter de guerra foi capturada pelo Talismã. Essa moça foi torturada. E existia uma obrigação do governo norte-americano de resgatar essa moça. Eles enviaram uma tropa de aproximadamente 20 homens de elite para resgatar essa repórter, porque ela tinha muitas informações sobre o Talibã, e informações preciosas que poderiam ajudar a interromper, tá, essa onda de terrorismo. Isso é registrado no documentário, queridos. Pelo menos 20 homens foram para resgatar essa moça, conseguiram resgatar essa moça. E a ordem para esse grupamento era: se alguma coisa sair errada, agora é vocês, por vocês, e a gente não vai poder fazer nada. Porque se eles enviassem aeronaves, se eles enviassem, iria se instalar uma guerra. Então era uma missão suicida. Suicida, eles teriam que estar no ponto de encontro, na hora marcada, no momento marcado. Eles não conseguiram. Agora eles têm que procurar a primeira fronteira, o primeiro posto norte-americano para eles salvarem suas próprias vidas, e o Talibã perseguindo eles. O documentário conta todo o momento da perseguição. E de tempo em tempo um dos soldados morria, era alvejado. E chegou um momento que estava a repórter e 3 soldados apenas. E eles já estavam a poucos quilômetros da fronteira. Um dos soldados, cansado, sem aguentar mais caminhar, olhou para os seus amigos e disse assim: eu não aguento mais. E se senta no chão. E os colegas pegaram ele pelo braço: não, vamos. Ele disse: eu não aguento mais. E ele falou assim: está perto. Sigam, completem a missão, lembrem-se do meu nome, porque eu vou ficar aqui e vou tardar essa gente. Os 2 amigos dele dão um beijo nele e saem com a repórter, todos exaustos, para chegar na fronteira e salvarem suas peles. Aquele soldado ficou ali. E conseguiu embarrear por um determinado ponto, até que os seus amigos chegassem na fronteira. Isso é um amor sacrificial, senhor. Você está entendendo que é um amor sacrificial? É possível a gente amar de forma sacrificial? Ou a gente não se sacrifica porque não ama? Ou a gente não se sacrifica porque o coração? Existe um outro relato de que estavam 3 soldados americanos na guerra do Vietnã. Os Vietcong vieram. Lembra que eu falei da trincheira? Jogaram uma granada dentro da trincheira. Um desses 3 soldados viu a granada. Porque quando tira o pino e solta a alavanca, conta-se 5 segundos e a granada explode. É esse tempo. Tirou o pino, jogou a granada. 1, 2, 3, 4, 5. Quando um dos soldados viu aquela granada perto dos 3, esse soldado se jogou em cima. Por que ele fez isso? Ele se jogou em cima da granada. Por que aquele rapaz fez isso? Amor sacrificial. Eu vou morrer, não precisa morrer os 3. Eu morro sozinho. Quem está entendendo o que é amor sacrificial? Eu quero falar a respeito de um jovem que tinha uma namorada cega. E o sonho dessa namorada cega
era ver a luz do sol. Ela sentia o calor do sol, mas não podia ver. Um belo dia, essa moça recebeu a notícia que ela receberia de presente córneas para enxergar. Se preparou para a cirurgia, foi levada à cirurgia, recebeu as córneas, passou pelo tempo de recuperação, e é chegado o dia de ser retirado as bandagens para que ela pudesse enxergar. E sabe quem foi a primeira pessoa que ela viu na frente dela? Seu namorado, Célio. Porque foi ele que doou as córneas para ela. Amor sacrificial. Que nós nunca saberemos o que é se tivermos coração de pedra. Se tivermos coração de pedra. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, meu querido, minha querida. Por mais que você não esteja vendo, mas tem gente se sacrificando pela sua felicidade. Por mais que você não esteja vendo, tem gente que está abrindo a mão da própria felicidade pela sua. Quantas mulheres têm renunciado ao estudo por causa do casamento, por causa do marido? Tem renunciado à família? Quantos homens têm renunciado a tanta coisa por causa dos filhos, da mulher? Nós precisamos parar um pouquinho, queridos. Porque está aí uma coisa que Deus está esperando da gente. É reconhecimento daquilo que estão fazendo por nós e a gente não está enxergando. Tem gente que está pagando um preço alto para que essa congregação se permaneça de pé. Tem gente que já renunciou muita coisa para que essa igreja esteja assim. A pastora Neira tem pago um preço altíssimo. Altíssimo. Vocês mulheres sabem como é bom ter as casinhas de vocês, né? A pastora Neira sabe também. Mas ela renunciou. Eu também sei o que é ter uma vida boa. Mas eu renunciei. E eu não estou falando isso por orgulho, não. Foi por chamado. E eu vou dizer para vocês que eu estou aqui porque eu quero estar. Eu estou aqui porque Deus me chamou para isso. Deus nos chamou por um amor sacrificial. Mas uma coisa eu tenho plena certeza, queridos. Vai valer a pena. Aleluia. Mesmo que a gente não consiga ter a nossa casa. Mesmo que a gente não realize os nossos sonhos. Mesmo que eu morra precocemente, já valeu a pena pela vida de vocês, na presença do Senhor. E pela vida daqueles que a gente está alcançando distante daqui. E uma coisa eu posso prometer, eu não vou fugir, porque Deus está me ensinando a amar sacrificialmente. Mesmo sendo acusado, mesmo sendo condenado, mesmo falando mal de mim, mesmo me julgando, mesmo eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque foi para isso que Deus me chamou. E tudo que eu tenho pedido pelo Senhor é: firma o teu povo na tua palavra, Senhor. Amém. E que o teu povo se firme, e se firme para sempre. Nós não estamos com a intenção aqui de ter uma igreja gigante e rica. Nós queremos uma igreja de homens e mulheres salvos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se em algum momento o nosso coração está duro, Jesus, Ele quebra, sim ou não?
Porque o meu pode ficar duro também. Ele pode empedrar, queridos. Nosso coração pode empedrar a qualquer momento, não é? Porque nós somos carentes do Senhor Jesus. Mas uma coisa eu preciso de você, que você me ajude em oração, que você me ajude. E não entenda que é uma causa minha. Entenda que isso daqui é causa de Jesus. Amém, queridos? Diga assim, eu não posso. Eu não posso Deixar meu coração empedrar. empedrar. Diga assim, a causa do Senhor Senhor é maior do que eu. é maior que Receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor.